Glória a Deus. Graças a Deus. Essa terça-feira, um calor lá fora, né? Pegando fogo. E louvado seja o Senhor, porque Ele é bom. Amém? Hoje nós vamos meditar numa palavra que realmente muitas vezes nós falamos sobre ela, mas vocês vão ver que grande ensino e diferenciada revelação que o Senhor nos dará nessa noite. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4. Gênesis capítulo 4, nós vamos ver do versículo 1 ao 8. E nós vamos ver hoje sobre Caim e Abel, mas uma tipologia diferenciada, porque os dois tipificam o homem carnal e o homem espiritual. E nós vamos entender hoje isso na palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Vamos ver o versículo 24, como terminou o capítulo 3, só para você ver. Olha como terminou o capítulo 3. E expulso... 3:24. Olha como terminou o capítulo 3. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora entra o capítulo 4. Adão e Eva foi expulso do paraíso, acabou de ser expulso, né? E aí você vai ver agora que a Bíblia já vai para um momento diferenciado agora, que é o capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, quer dizer, eles já estavam fora do Éden, eles já estavam fora do paraíso. Coabitou com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Amém? Passagem conhecida. Vamos orar. Peça para Deus falar a revelação dessa palavra ao teu coração. Pai, nós te louvamos, Senhor. Fala conosco. E conforme, Senhor, a grandiosidade, meu Pai, da tua palavra, nos ensina em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem está em pé, pode se assentar. Queridos, nós sabemos que a palavra de Deus se renova a cada dia, né? E você vai ver que revelação da palavra tremenda que Deus nos falará essa noite. E o Espírito Santo colocou no meu coração, sem parar, o versículo em que o Senhor fala a Caim: o pecado jaz à tua porta. E toda essa ministração começou por causa desse versículo, que o Senhor começou a colocar no meu coração, e eu comecei a ter dúvidas sobre o significado dele. E é interessante nós sabermos que essa palavra jazer, ela tem origem em um termo latino,
Então, no português, ela é traduzida por jaz. O pecado jaz à sua porta. Foi o que Deus falou para Caim. E esse termo latino, jacere, significa estar deitado. E a minha pergunta para Deus era: Senhor, mas se o pecado jaz à porta, jazer é morrer, então o pecado está morto. E eu sempre tinha dificuldade no entendimento desse versículo, e você vai ver que grande maná que Deus nos dará nessa noite. Primeiro, jazer, na verdade, está dizendo: o pecado está deitado na tua porta. Não é que o pecado está morto, não. Se estivesse morto, quer dizer que tinha sido vencido. Mas você vai entender detalhes assim maravilhosos que o Senhor nos ensinou nessa tarde. Olha que interessante. Nós terminamos o capítulo 3. O Senhor, o que deu a ordem, e Caim e Adão e Eva foram expulsos. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Só que, depois de afastados de Deus, castigados sim por Deus, afastados do paraíso, o que ocorre com aqueles dois que agora não eram mais puros, não eram mais santos, né? Digamos assim, porque até então, antes da queda, eles não conheciam pecado. Mas agora, depois da queda, eles seguem a vida deles, e a Bíblia faz questão de citar que eles têm 2 filhos. E a Bíblia faz questão de dizer que depois que eles saíram daquele paraíso, eles tiveram esses 2 filhos, ou tiveram esses 2 frutos. E esse realmente que é a tipologia daquilo que é o que Deus tem para nos ensinar nessa noite. Por quê? Toda a humanidade, todo ser humano nessa terra, ele tem sobre si essas 2 condições, esses 2 frutos. Todo ser humano pode dar na terra. Mas como assim, pastora? O que quer dizer tudo isso? Abel e Caim, eles, na verdade, são uma simbologia daquilo que é a natureza caída do homem, a natureza carnal do homem, e você vai ver que Abel, ele simboliza a natureza espiritual do homem. Então, por isso que o Senhor fez questão de deixar bem claro que os 2, agora, após a queda, eles têm 2 frutos. E esses 2 frutos, na verdade, todo ser humano da face da terra pode ter. Como assim o Caim e o Abel? E é bom você até tratar assim sua vida espiritual. Porque o Caim simboliza a natureza pecaminosa. O Caim simboliza a nossa natureza carnal. O Caim simboliza aquele que foi contaminado pelo pecado. Caim simboliza a natureza terrena, carnal do homem. Mas Abel, ele simboliza a vida espiritual pura que todo ser humano pode ter se ele andar com Deus. Quem anda na carne não satisfará. Quem anda no Espírito não satisfará a vontade da carne. Mas a Bíblia fala que a carne e o Espírito sempre se contradirão, sempre estarão em oposição. E aqueles 2 frutos estavam, na verdade, mostrando a situação que toda a humanidade teria na sua vida para sempre. Essa luta da carne contra o Espírito. Gálatas 5,17. Olha o que diz a palavra do Senhor. A carne milita, luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, quando nasce ali Caim e Abel, e Deus faz questão de mencionar só os 2,
como os primeiros frutos após o pecado. O Senhor está falando sobre a carne e o espírito na vida do homem, e que ambos são opostos entre si, e que um milita contra o outro, e que um está em luta contra o outro. Então, depois da queda, o ser humano, ele precisava entender que para vencer no mundo, ele precisava saber que ele estaria agora, a partir do momento da queda, ele estaria em uma luta contínua. Até o último dia da vida do ser humano, haverá aquilo que é essa condição na nossa vida: a carne lutando contra o espírito e o espírito clamando contra a carne. Porque você vai ver que Abel até foi enterrado, e você vai ver a tipologia disso, mas ele clama diante de Deus desde a terra. E eu quero te dizer, ó crente, em nome de Jesus, que você entenda, até o último fôlego nosso, a nossa carne vai lutar contra o nosso espírito, e o nosso espírito tem que estar clamando a Deus contra a nossa carne, porque a nossa carne é má, a nossa carne é perversa, a nossa carne foi contaminada pelo pecado. Caim, ele já trazia em si aquilo que era o símbolo da natureza humana contaminada, que já recebeu em si a influência do pecado. E Deus direcionou a carne, a nossa natureza humana, direcionou a Caim a respeito dos instintos pecaminosos que estavam nele. E nós precisamos entender que a nossa carne, a nossa natureza carnal, ela é direcionada por Deus. E nós precisamos submeter a nossa carne, a nossa natureza humana a Deus, porque os instintos pecaminosos já estavam em Caim. Imagina, após a queda de Adão e Eva, ele já está ali com aquela semente, e nele está despertado. Você vê que Abel continuava puro na sua essência, por isso que a oferta dele era mais pura, mas Caim não, ele já estava contaminada. E Deus dá uma direção para Caim, Deus dá uma direção para a raça humana, Deus dá uma direção para a nossa natureza carnal, e a direção que Deus dá é para toda a humanidade que caiu, que foi contaminada pelo pecado. E qual foi a direção de Deus? Pode voltar lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Primeiro, e aí Deus fala: se todavia procederes mal, o pecado está deitado na tua porta, e o seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Então Deus, ele dá uma direção ali quando ele fala com Caim. Ele não está falando só com Caim. E nós temos a tendência, de descer a lenha em Caim. Mas Caim é a nossa natureza humana, pós-pecado. Caim é a nossa natureza contaminada com o pecado. E essa ordem de Deus é para nós. Essa ordem de Deus é para a nossa natureza carnal. A natureza carnal de Caim já estava manifesta. As marcas do pecado já estavam ali na essência dele. Assim, quando eu fomos envolvidos pelo pecado, nós passamos a ter essa natureza carnal despertada. Perceba que no caso de Caim, qual foi o pecado que borbulhou nele? Foi a inveja. Ali era a essência de Caim. Esse era o pecado de Caim que o derrubara. Então Deus nos fala que a natureza carnal humana estará sobre permanente luta, onde o pecado sempre tentará governar, e cabe ao ser humano dominar sobre ele. Então quando Deus fala ali para Caim, o pecado está ali, deitado na tua porta, natureza humana.
natureza carnal, pecaminosa, contaminada pelo pecado, ó, o pecado está ali, ó, está deitado na tua porta. Ele só está esperando se abrir a portinha um pouquinho, porque ele vai entrar. Cumpre a você dominá-lo. Então, em primeiro lugar, a tua natureza humana, a minha natureza humana, precisa entender: o pecado está deitado na sua porta. Essa palavra é para a natureza humana, natureza carnal do homem. Quando o ser humano conhece o pecado, não importa qual seja a área, mas quando o ser humano é contaminado pelo pecado, e eu não me refiro ao pecado original, somente falo da experiência, do conhecimento do pecado. Quando o ser humano é contaminado por um pecado, não importa a área, se é física, se é mental, se é psicologicamente, sentimentalmente, quimicamente, independente da área, quando o ser humano sofre a queda no pecado e ele é contaminado em alguma coisa, ele precisa entender que o pecado está deitado na porta dele enquanto ele viver. E esse é o problema de muito crente. Por quê? Porque nós julgamos, porque olha, quantas vezes, queridos, nós nos sentimos já experts, quantas vezes nós já nos sentimos quase perto, né, do arrebatamento. Pode me levar, Senhor, porque olha, eu já estou pronto. Quantas vezes nós achamos que nós já estamos prontos, que nós já estamos preparados, que nós já estamos bons, que nós já estamos, na verdade, muito bem santinhos por sinal, bem limpinhos por sinal, mas de repente você se vê pego em uma circunstância e parece que um pecado reativa repentinamente em você, um pecado, ele simplesmente reaparece na sua vida, e você fala: meu Deus, eu pensei que eu já tinha vencido isso, eu pensei que isso já tinha acabado na minha vida, eu pensei que eu já tinha ultrapassado essa situação, mas não, o Senhor está explicando para nós, explicando para você nessa noite, para a tua natureza humana, pecaminosa, que você entenda, o pecado está deitado na tua porta, e ele fica lá deitado na tua porta. Qualquer mínima abertura, qualquer mínima brecha, ele volta. Eu não sei qual é a área de pecado que te derruba, eu não sei se é na área mental, se é na área química, se é na área psicológica, se é na área sentimental, física, eu não sei qual é a tua área que te derruba, mas eu quero te dizer, esse pecado que sempre te derruba, que te culpa, que te faz se sentir longe de Deus, esse pecado, ele fica deitado na tua porta. Então muitas vezes você está bem, você está andando livremente, caminhando, pensando que está tudo bem, mas ele fica lá deitadinho, só esperando uma abertura, uma brechinha para ele vir. Por isso você não deve ficar, fora de si, ficar desnorteado. Ai meu Deus, como que pode? Ai meu Deus, eu pensei que eu já estava santo, que eu já estava santificado, mas o Senhor já falou, o pecado está aí na sua porta. O seu desejo será contra ti. Ele quer manipular você, aquilo que você quer, ele quer que você não faça, para que você faça a vontade dele. Nós vamos ver isso na Bíblia. Cabe a você dominá-lo. Então, quando o mal quiser se levantar novamente da sua natureza humana, cabe a mim, a você, a nós, simplesmente o quê? Cumpre a ti dominá-lo. Domina. Então, ao invés de você dizer, então não adianta, porque toda vez essa situação vai me manchar. Não adianta, então o que adianta? Porque toda vez isso vai me derrubar. Não adianta, porque sempre isso é o que vai me prejudicar. Sim, adianta, e a ordem já foi dada. Caim, que é a tua e a minha natureza carnal, Caim, o pecado está lá deitado na porta, cumpre
a te dominá-lo. Então, o que cabe a você, o que cabe a cada crente na face da terra, é saber qual é a sua área, qual é o mal que sempre tenta te assediar, porque a Bíblia fala que o pecado que tão de perto assedia. Então, qual é a área que você é assediado? Qual área que é sentimentalmente? Você sempre é cheio, tomado por sentimentos ruins, sentimentos demoníacos, sentimento de ódio, sentimento de falta de perdão? Qual é a área pecaminosa? Qual a área? A área física. Você sempre é tocado, derrubado por aquilo que é uma ação sexual, uma pornografia, uma imoralidade, um pecado, uma traição, uma cobiça. Qual é a área mental? Sempre a tua mente está com blasfêmia, sempre tua mente está contra Deus, ou sua mente está com pensamentos maus, maquinando o que é indevido? Qual é a área? É como se fosse um viciado, por isso que eu até coloquei quimicamente. Você vê uma pessoa que ela é viciada realmente numa droga, você percebe, ela às vezes está limpinha ali 3 meses, e aí, quando menos espera, a pessoa o quê? Caiu. Por quê? O pecado está na porta. E não adianta vacilar, porque ele é capaz de dar um empurrãozinho para ele entrar para dentro de novo. E esse vício, na verdade, que é um pecado, tudo o que é pecado? É aquilo que destrói a sua vida, destrói a vida de alguém, ou destrói sua comunhão com Deus. Então, o vício é um pecado, e ele é a simbologia mais perfeita de como o pecado age. Por quê? Porque ele vai e ele fica ali na porta, só esperando a primeira coisinha para ele voltar e fazer o estrago. Então, o que significa isso? Significa que a natureza humana, o Caim, ainda que se julgue puro, limpo, mas enquanto nós estivermos nesse mundo, diante da abertura de pequenas brechas, o pecado sempre procurará entrar novamente. A natureza humana carnal, por mais limpa, por mais direcionada que ela seja, ela sempre terá à sua porta o assédio do pecado. Sempre estará ali pronto para derrubar-nos. E isso é todo crente da face da terra. Todo crente da face da terra. Enquanto estiver na carne, você vai ver que Paulo fala isso, a sua natureza humana sempre estará ali pronta para derrubar o teu espiritual. Assim como Caim derrubou Abel, assim é a tua carne. A tua carne contaminada com algo nesse mundo sempre estará pronta para te derrubar, sempre. E cumpre a ti dominar a sua carne. Cumpre a ti ter domínio sobre a tua carne. Por isso que você vai ver, a palavra de Deus fala que a carne luta contra o espírito. E essa luta é real. E essa luta vai acontecer sim, até o último dia da nossa vida. Então, diante da menor brecha, da menor abertura de porta, e eu ouso até dizer que o pecado dá um empurrãozinho sim na porta, e como Deus disse a Caim, o pecado vai se levantar contra você. Ele se levanta para dar, o bote, para fazer envolver você de novo nele. Por quê? Porque o pecado, ele é assediador, e ele se levanta, para te envolver. Olha o que diz Mateus 26, 41. Bem conhecido, né, esse versículo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então o pecado fica dormindo, deitado lá na sua porta. E eu não falo porta da sua casa, não. A porta é mais perto. Aí sabe o que acontece? A sua carne é fraca. Na hora que ele assalta para entrar, ela já o quê? Ela já cede. Por isso que a Bíblia fala o quê? Vigie. Vigie, porque a tua natureza humana carnal
quer o que? Matar a tua vida espiritual. Vigie, porque o pecado quer usar a tua carne para matar a tua vida espiritual. Vigie, ore para que você não entre em tentação, porque o teu espírito sempre estará pronto, o teu espírito sempre terá uma sensibilidade, o seu espírito sempre poderá falar com Deus, e quando você estiver nessa terra, você pode falar com Deus. O lugar em que você não vai conseguir falar com Deus é no inferno. Lá o povo vai falar muito, gritar muito em nome de Deus, mas será tarde demais. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, a gente pode falar muito com Deus, nosso espírito está pronto, mas a nossa carne, ela precisa ser vigiada, a nossa carne precisa o quê? Ser dominada. E diz então a palavra do Senhor, que é importante nós pensarmos dessa maneira. Foi o que eu até coloquei aqui, como se fosse um cão deitado na porta. Assim é o pecado. E eu não estou falando de um cachorrinho, não. Porque o salário do pecado é a morte. Estou falando de um cão mesmo, feroz. É assim que é o pecado. Ele fica ali deitadinho. Às vezes você acha que você venceu já. Aí você acha, não, agora está tudo bem, eu estou forte. Mas ele está ali deitadinho, sempre pronto a dar um passo. Mas é importante a gente fazer uma corrida aqui, naquilo que é uma listagem, né, de alguns pecados que tenazmente assediam o ser humano. E nós podemos fazer essa listagem, eu até fiz aqui. Vamos ver primeiro Provérbios 6,16. Salomão, ele descreveu 7 abominações contra Deus. 7 coisas que Deus abomina. E você pode acompanhar aqui enquanto eu corro com a descrição dos 7. Primeiro, perceba aí, 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª Deus abomina. Então nós vemos aí 7 coisas que Salomão descreve. Primeiro, o olhar altivo, que é o orgulho, é um pecado. A língua mentirosa é um pecado. Mãos sanguinárias é outro pecado. Coração que maquina o mal é outro pecado. Pés que correm para fazer coisa errada, para fazer o mal, é outro pecado. Testemunha falsa que fala mentira a respeito de alguém, é pecado. Não viu e quer testificar de coisas que não são verdadeiras. Lançar sementes de discórdia é pecado. Então vamos por aquilo que a Bíblia nos ensinou ali em Caim. Caim, ele tinha uma semente de inveja que vingou nele. Caim, o pecado que conseguiu dominar ele foi a semente da inveja. Aí o que aconteceu? Cumpria ele o que? Dominar sobre aquilo. Mas o que aconteceu? O pecado que estava ali na porta, na primeira oportunidade, que era a inveja que o vencia, partiu para cima dele e o conduziu àquela prática. E ele, por fim, você vai ver a consequência disso. E assim é outros pecados. O orgulho. A pessoa que é vencida e ela, pelo pecado do orgulho, que ela tem um orgulho no seu coração, o olhar altivo, como a Bíblia falou em Provérbios 6,16, a pessoa que é vencida pelo orgulho, então ela pode, sim, eu vou me humilhar, sim, eu vou me quebrantar, mas ela tem que manter o pezinho já esperto, porque sempre o pecado do orgulho está na porta, vai querer dominar. Assim como a língua mentirosa, a pessoa que tem o hábito de falar mentira, precisa mentir, precisa criar coisas, o que vai acontecer? É o pecado que vai ficar ali na porta, é isso que te derruba, então é contra isso que você tem que vigiar, não é vigiar só hoje, eu entreguei minha vida ao Senhor, santo estou, e o pecado está lá deitadinho, só esperando a primeira, para quê? Para partir para cima, dominar você de novo e te afastar de Deus. Mãos sanguinárias, coração que maquina o mal. Então pessoas, existem isso,
É o outro versículo 18, o coração que fica maquinando mal contra os outros, que fica maquinando, o coração que trama projetos iníquos, fica ardilosamente tramando contra um, tramando contra o outro, desejando o mal do outro, e isso também é um mal, uma abominação, é um pecado que fica na porta. A pessoa pode até se limpar e falar, meu Deus, eu vou me limpar, eu vou parar, e ela para, mas ela tem que o quê? Vigiar, porque o diabo sempre vai tentar remontar aquilo, e a pessoa fica lá tramando contra as pessoas, desejando o mal dos outros, com um projeto iníquo, projeto de iniquidade, de fazer o mal, de fazer alguma prática ilícita. Pés que se apressam para correr para o mal. A pessoa tem um hábito para as coisas de Deus, e você vai ver aqui, já, o pecado da assídia, né? O pecado da assídia é aquilo que é a preguiça de buscar pelo espiritual. Então a pessoa ela é lenta para buscar as coisas de Deus, mas ela se apressa para correr para o mal. Para fazer uma coisa errada, é 1, 2. Para estar envolvida numa coisa errada é 1, 2. Atravessa o mundo se for. Para estar envolvida numa situação, num amarrado de Satanás. O que é isso? Pés que se apressam para correr para o mal. Então o que acontece? O que nós vimos? A pessoa tem o mal, ela tem que ficar esperta o quê? Só um dia? Só na Santa Ceia? Só no dia que ela vai para a igreja? Só no dia que ela vai passar por uma situação? Não. Ela tem que estar atenta todos os dias da vida dela. E diz o quê? O versículo seguinte, que também aquele que é testemunha falsa, que fala mentiras contra os outros sem ter comprovação, e aquele que semeia contenda entre irmãos. Então perceba que semear contenda é uma abominação também. E se for nas igrejas tudinho e falar isso, o pecado está aí, o pecado está nem na porta já entrou já. Você vê isso, é tratado, perceba que diz a Bíblia, que é a coisa que mais Deus abomina, que é a 7ª coisa. Então, o semear contenda entre irmãos é algo abominável, que o quê? Aí nós vamos lá falar de Caim. Caim era um invejoso, estava cheio de inveja, olha lá, ó. E no fim o quê? É um mal, é um pecado que já não está nem na porta, já entrou. E se nós passarmos uma peneira, o dia que Deus passar uma peneira em todas as igrejas da face da terra, você imagina. Só nesse pecado da discórdia, daquilo que a contenda, quanta gente já foi derrubada no meio do caminho. Então muitos cristãos ficam atordoados, desanimados, porque depois de se verem lavados, remidos, de repente se deparam com um mal que lhes derruba, que lhes envolveu no passado também. Então lembre-se, o pecado está deitado na tua porta. Eu vou citar, conforme a divisão que o Espírito Santo colocou no meu coração, e está baseado no livro de Gálatas 5, pode ir colocando aí. Eu vou dar uma passadela para vocês entenderem, até para você identificar, 5,15, qual é o mal que te derruba. Primeiro, o pecado da mente. Eu vou citar alguns desses de Salomão e outros. Pode ir seguindo em diante. Maquinar o mal é um pecado da mente. Maus pensamentos, heresia, rebelião e lascívia. Pode seguir aí, porque vai falar. Pode seguir. 5, 15 até o 21. Isso. Então, os pecados da mente, há pessoas que a queda dela é aqui, ó. Não é que a pessoa, os crentes têm muito aquela mania, né? Eu não roubei, eu não matei, eu não adulterei, né? Eu sou santo. Só que a Bíblia nos fala de uma diversidade de situações que derrubam o ser humano. Como o adultério, como o pecado carnal, como o pecado da língua, como o pecado do coração. Então, primeiro, o pecado da mente, maquinar o mal, maus pensamentos, heresia, rebelião e lascívia. Isso é pecado da mente. Segundo, pecado da carne, adultério, fornicação, homicídio, bebedeira, feitiçaria,
orgia, luxúria, que é o desejo passional por todo o prazer sensual e material. Assídia, que é a preguiça na busca pelo espiritual. E a assídia, os teólogos dizem que ela tem 7 filhas. E espiritualmente falando, que é o quê? O rancor, o torpor, o desespero, a malícia, a preguiça, aquilo que é a malícia e a vagação da mente. Então aquilo que é, sabe, você fica vagueando, isso é uma ação espiritual também. Pecado da língua, discórdia, mentira, rivalidade, maledicência, murmuração, porfias, palavrões. Vocês lembram por que os israelitas caíram no caminho? Foi por causa da murmuração, vocês lembram? É um pecado. Então, há milhares e milhares de crentes, o quê? Na face da terra. Eu não mato, eu não roubo, eu não assassino, eu não adultério. Mas está lá, com inimizade, com ciúmes, com iras. Ciúmes no sentido é inveja, discórdias, dissensão, facção. Então são males que o quê? Derrubam a pessoa, vão derrubar a pessoa. E estas situações ainda continuam. Pecado do coração. Quais são os pecados do coração? Impureza, idolatria, colocar qualquer coisa ou pessoa acima de Deus, ódio, ira, inveja, amargura, pessimismo, negativismo, vaidade. É o pecado do coração, os sentimentos. Então perceba a seriedade, queridos. Às vezes a pessoa vai, ela se limpa, mas ela não percebe, o pecado está lá na porta, deitadinho. Ele está louco para ressuscitar a velha natureza nossa. Ele está louco o quê? Para trazer à tona as circunstâncias que te derrubaram no passado. Embora nós vivamos na carne, nós não venceremos esta guerra na carne. A nossa batalha é espiritual, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos entender, todos nós temos um Caim na nossa vida, que é a nossa natureza pecaminosa carnal. E este Caim quer matar o nosso fruto Abel, porque todos nós podemos ter um Abel. Nem todos terão um Abel, porque muitos, não se preocupam com a sua vida espiritual. Como nós vimos, a assídia é a preguiça de cuidar das coisas espirituais. Mas aquele que busca Deus, ele vai ter o seu Abel. E eu quero que você entenda a seriedade dessa palavra, a revelação dessa palavra, porque a nossa natureza humana, ela deve viver sobre permanente vigilância e disciplina. Vamos ver juntos o que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos 7, 14 ao 24. Eu vou citando aqui, vocês vão acompanhando no telão, tá? Que eu fiz um resumo. Romanos 7, 14 diz assim em diante. Paulo dizendo, olha só, eu sou carnal, eu sou um vendido sob o pecado. Paulo falando. Quem era o Caim dele, a natureza carnal dele. Olha o que ele continua dizendo. O que faço, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Eu não compreendo o modo que eu ajo. Eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. O que é isso? A natureza humana. Nossa natureza carnal é contaminada. A nossa natureza carnal, ela tem uma tendência, ela quer fazer aquilo que é o que ela quer. O que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu odeio, isso eu faço. E aí ele continua dizendo, versículo 17. Então agora, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Olha que interessante, queridos. Por quê? Porque os cristãos têm a mania de demonizar tudo, não é verdade? Tudo nós falamos que foi o demônio que fez, que foi o diabo que causou. Foi o diabo que me derrubou, foi o diabo que fez eu fazer isso. Não. Paulo falou o quê?
já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Então, quem faz muita coisa é a nossa natureza pecaminosa mesmo. É o nosso desvio pessoal, é a nossa falta de disciplina, é a nossa falta de ética, é a nossa falta de moral, é as nossas áreas que ainda não foram o quê? Mortas, porque para ser espiritual precisa matar a carne, e você vai ver isso já já, por isso que Abel morreu, que a carne morre. E espiritualmente falando, é isso. Se você quer ser um ser espiritual, o que acontece? A natureza humana, ela é deformada. Você precisa dominar. Mas a sua natureza carnal, se você quer ser um espiritual, você tem que sacrificá-la. E olha o versículo 18, ele fala: na minha carne não habita coisas boas, pois o querer está em mim, mas o executar o bem eu não faço. Então ele queria fazer, mas ele não fazia o que ele queria. Por quê? Nele não habitava coisas boas. Não é só nele, é em nós, é na nossa natureza humana, é no nosso Caim. E olha lá o versículo 19. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E olha o versículo 20. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E ele repete que na verdade era a natureza pecaminosa dele, a essência contaminada dele que fazia aquilo. Não é que ele demonizava as coisas, nem jogava a culpa no diabo. Ah, foi o diabo que me fez, foi o diabo que causou, foi o diabo que me derrubou, foi o diabo que me fez um laço. Não, a sua natureza, a nossa natureza humana, carnal, deformada, cada um na sua área, é a área que quer te derrubar, e você precisa entender isso para você ter vitória. Versículo 22, ele falou: eu tenho prazer na lei de Deus, no meu homem interior. Quer dizer, o espírito dele tinha prazer em Deus, mas na carne dele, ele o quê? Ele acabava sucumbindo ao pecado. E o versículo 23, para fechar essa passagem: eu vejo outra lei nos meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me trazendo cativo debaixo da lei do pecado que estão nos meus membros. Então havia uma lei guerreando no membro dele contra a lei que havia na mente dele. Então entenda, a tua carne vai lutar contra o teu espírito, a tua carne vai lutar contra o teu espírito, e cabe a você definir quem vai vencer na sua vida, quem é que você vai alimentar mais, como nós já vimos aquela história, né? Aquela história de 2 leões, tinha um leão e outro, os dois iam guerrear, um era muito alimentado e o outro raramente era alimentado. Um estava magrinho, o outro estava forte. Na hora da luta, o leão forte, bem alimentado, derrotou o leão sem alimento. E assim é a nossa vida espiritual. Quem vai vencer você depende do teu zelo espiritual, ou depende do teu desmazelo espiritual. Se você cuidar do reino de Deus, se você cuidar mais da sua vida espiritual, a sua vida espiritual ficará mais forte. Porque, queridos, presta atenção, a palavra de Deus é uma espada afiada. Então, se você não tem conhecimento da palavra, se você não ouve a palavra, o que vai acontecer? Não tem como você ter vitória com espada quebrada, com espada pela metade, com espada torta, com espada toda despedaçada. Não tem. O conhecimento da Bíblia é a espada do cristão. Se você quer vencer, queridos, é com a espada. Aprenda a palavra, ouça a palavra, se alimente da palavra, e em nome de Jesus, alimente a tua vida espiritual, porque em nome de Jesus você terá vitórias. Diz então o versículo 24, Paulo ainda falando, olha só, como ele sabia do Caim que havia nele. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Então ele sabia, enquanto ele estivesse nessa terra, com este corpo carnal, com a inclinação carnal dele, ele precisaria estar sim, em eterna e constante vigilância, e eterna vigilância e cuidado do Senhor. Então nós sabemos que Caim estava diante da exposição desta grande batalha, na qual o homem por si mesmo não consegue vencer, e nem conseguiria jamais. Deus falou para ele: olha, é o pecado que está aí, você tem que dominá-lo, mas o homem por si não consegue. Por isso que Cristo falou em João 8,34, todo que pratica o pecado é escravo do pecado. Qual é a área que te derruba? Bom, a área que me derruba qual que é? É física? É mental? É sentimental? São os meus sentimentos? Pensa na área que te derruba. Então o que Jesus falou? O que pratica o pecado é escravo do pecado. Essa área que te derruba, te escraviza. Por isso que Jesus falou o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. E essa é a vontade do Senhor para nós. Se, pois, o Filho vos libertar, versículo 36, verdadeiramente nós seremos livres. Então a realidade é que nós só podemos dominar sobre o pecado com o poder de Cristo Jesus na nossa vida e com aquilo que é a direção perpétua de Deus. Por isso sim, Ele é o nosso guia, Ele é o bom pastor das nossas almas, Ele é o nosso Salvador, a sua vara e o seu cajado nos consola. É debaixo da palavra, é debaixo da direção que nós poderemos vencer o mal que tão de perto tenta dominar a sua vida. E aí diz então, Romanos 8:1, já estamos encerrando. Bem conhecido, né? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas continua, olha lá. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. E diz o quê? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Vamos ver o versículo 5. Porque os que são segundo a carne, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Então, queridos, o que aconteceu com Caim? Qual era o pensamento dele? O que ele fez? O pendor da carne é a morte, mas o pendor do Espírito é para a vida e paz. Então, aquele que anda no Espírito, ele vai ter o quê? Uma vida de paz, ele vai ter uma vida em comunhão com o Senhor. O que aconteceu naquele momento? Caim deixou-se dominar por aquilo que era a sua inclinação carnal e ele acabou ali perdendo a comunhão para sempre. Nós vamos ver. E diz o versículo 7. O pendor da carne é a inimizade contra Deus, porque a carne não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o pendor da carne, ela vai gerar o quê? Vai gerar inimizade. Então, se você andar pela sua carne, o que você vai gerar é afastamento de Deus, que você vai ver, foi o que aconteceu com Caim. Para nós encerrarmos, Caim tipifica esse homem carnal, que se deixa dominar pelo pecado, que é vencido pelo pecado sempre. O pecado está deitado na porta, pronto para entrar, e ao invés de fechar a porta, de se conscientizar, de dizer não, acaba o quê? Abrindo a porta e deixando e caindo naquela cilada. O que aconteceu com Caim? Nós vamos ver, você pode colocar lá em Gênesis 4. Olha o que diz, todo mundo sabe. O que aconteceu com Caim? Ele foi dominado pelo pecado que o assediava. Até então o pecado estava deitado, mas o pecado o quê? Foi lá para cima dele e ele o quê? Diz, versículo 8, que ele o quê? Chamou o irmão para o campo, e o que ele fez? Estando eles no campo,
se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então, qual a consequência de andar na tua natureza carnal? Você será dominado pelo pecado que quer te derrubar. Segundo, o que acontece com quem anda na sua natureza carnal? Versículo 9. Não assume responsabilidade pelo erro. Deus falou para ele: Caim, onde está seu irmão? Ele fez o quê? Não sei, meu irmão, vou saber do meu irmão. Então a pessoa ainda se isenta de culpa, ao invés de se quebrantar, ao invés de dizer, olha, errei. Não, essa é a consequência de querer andar na carne. Terceiro, ele foi amaldiçoado, versículo 11, por suas próprias ações. Olha que coisa. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então a pessoa que anda na carne, ela é amaldiçoada por causa das próprias ações. Ele foi amaldiçoado sobre a terra, pelo que ele o quê? Cedeu ao pecado que estava ali o quê? Rondando primeiramente ele, e ele abriu a porta. Quarto lugar, a pessoa não terá colheita mais com facilidade. Versículo 12, a parte A. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Olha só, agora Caim ia ter que trabalhar muito, e o solo não ia render com força para ele. Por quê? Porque ele tinha o quê? Estava andando naquilo que era a sua carnalidade. Então ele semeava, mas a terra não dava com força o fruto para ele. Então a pessoa deixa de ter resultados com mais facilidade. Quinto lugar, ele passou a viver fugindo, pode deixar aí mesmo, e errando na caminhada toda dele. Quantas pessoas nós vemos isso, né? Se afasta de Deus, e aí você tem notícia da pessoa. Ela errou aqui com Deus, e ela o quê? Não se submeteu a uma obediência, aquilo que é um arrependimento, e ela sai pelo mundo, e de repente você tem notícia. Fulano agora caiu nisso, caiu naquilo, e ela vai errante pelo mundo, ela vai caindo pelo mundo todo. E caiu naquilo, e de repente você vê, o fim mesmo caiu na morte. Por quê? Porque a pessoa se torna um errante pela terra. Ela só sai errando e não para. Por quê? Porque não quis dominar sobre o pecado. Sexto lugar, se vitimiza e distorce a direção de Deus. Versículo 14. Olha o que Caim fala para Deus. Hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me, né? Então Deus falou para ele, olha, você vai pela face da terra, você vai sair errante aí pelo mundo, vai errando pelo mundo. Deus falou para ele que ele ia sair errante. Por quê? Porque a pessoa que não quer se submeter à direção e obediência de Deus, ela vai sair errando pelo mundo inteiro, ela não vai acertar depois, porque o nosso conserto está em Deus. Mas só que ele falou para Deus? O Senhor está me lançando da tua face, pela terra. Eu vou me esconder da tua presença. Agora ele começou a vitimizar-se, ao invés de realmente se abrir para aquilo que era a mão de Deus. Caim já não estava fora do Éden? Estava. Ele já estava fora do paraíso. E Deus viu o que ele fez lá fora do paraíso. Como que Deus não ia ver aonde ele fosse? Lógico que Deus ia vê-lo. Mas ele começa a minimizar Deus, como se Deus não fosse onisciente, como se Deus não fosse ver onde ele estivesse agora, mas Deus tudo vê, Deus tudo sabe, Deus está em todos os lugares da face da terra. Não podemos fugir da presença do Senhor. O Senhor é Deus, em nome de Jesus, e se nós nos submetemos à voz dele, ele nos ensina, nos instrui, nos guia pelos campos verdejantes. Mas se não, nós saímos errando pelo mundo, e vamos errando aqui, vamos errando ali, acolá, até o dia que nos curvarmos e nos submetermos à vontade de Deus. Vença hoje a tua natureza carnal em nome de Jesus.
Entenda que o teu maior inimigo não é o ciclano, não é o beltrano, não é nem o diabo o teu maior inimigo, porque ele já foi derrotado, ele está limitado na ação dele. O teu maior inimigo não é o vizinho, não é o fulano, o teu inimigo é a tua carne. É a tua carne que o diabo quer dominar e quer usar, ou a tua língua, ou o teu coração, ou a tua carne, o teu corpo, ou a tua mente, para te afastar para sempre de Deus. Então hoje, assuma aquilo que é o entendimento espiritual e dê o fruto. Adão e Eva não deram 2 frutos, Caim e Abel? Então dê agora o fruto de Abel. Sabe o que é dar o fruto de Abel? Oferecer o melhor de si. Lembra que Abel ofereceu o melhor dele, foi aceito por Deus? Segundo, tudo isso está no livro de Gênesis. Deixa a sua carne morrer. Abel foi morto e a carne tem que morrer. O que Paulo falou? Coloca em Gálatas 2:20. Esse versículo tem que estar na boca de todo cristão. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Não é mais você quem vive, deixa a sua carne morrer, crucifica a sua carne. Coloca no 19, não é no 19 que fala que ele está, eu mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Declara isso no teu coração, na sua alma. Mata a tua carnalidade, o teu ego, o teu eu, a área da tua deformação, e deixa Deus ser glorificado na sua vida em nome de Jesus. A carne de Abel morreu, mas Abel estava vivo diante de Deus. Diz o versículo 10 que Abel continuava orando, e a oração de Abel subia aos céus, e a oração de Abel, Gênesis 4:10, a oração de Abel chegou diante de Deus, a ponto de Deus dizer para Caim: Caim, Abel, o sangue de Abel tá clamando aqui diante de mim. Abel, diante do Senhor, falava ainda. Sabe por quê? Porque quando você é um crente espiritual, realmente não anda pela carne, mas anda no Espírito de Deus, o teu clamor estará sempre vivo diante do Senhor. Como diz Romanos 8:13, se você viver segundo a carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito você mortificar a obra do teu corpo, você vai viver. Então, você quer viver em nome de Jesus? Mortifique sua carne. Mate aquilo que é a tua carnalidade, sua inclinação para contaminação, e permaneça vivo diante do Senhor. Como disse a palavra, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, certamente você viverá. Abel estava vivo diante de Deus, mas Caim estava um morto-vivo na terra, andando errante e ainda escondido da face de Deus. O que adianta isso? Deus nos chamou, nos lavou, nos purificou. Nós estamos habitando nesse corpo de pecado, na carne, mas nós devemos andar no Espírito e não satisfazermos o desejo da nossa carne. E como diz Romanos 8:8, os que estão na carne, nós já lemos, não podem agradar a Deus. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar e nós vamos orar. Que hoje você possa olhar para o seu Caim. Amém? Ao invés de nós olharmos por Caim da Bíblia, né? Oh, esse Caim. Não. Olha aqui, ó, para a sua natureza. Olha para a tua carne, para a tua inclinação. O pecado está à porta. Tem hora que você vai estar na maior santidade, na maior glória. De repente você vê aflorar sentimentos, pensamentos, ações, desejos que já estavam mortos. O pecado está na porta, mas cumpre a ti dominá-lo em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento e fale com o Senhor. Em nome de Jesus, Adão e Eva tiveram esses 2 frutos,
inicialmente, logo que saíram do Éden. Que você possa deixar a tua vida espiritual prevalecer sobre a tua natureza terrena, carnal, deformada em nome de Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor, o teu coração, o teu chamado, aquilo que é realmente a área da tua deformação. Qual é a área que te derruba? Qual é a área que te derruba? Saia da religiosidade, de pensar, eu não mato no roubo, no adultério, então está tudo bem, mas está sendo derrubado por pecados da mente, maquina o mal, por mau pensamento, por rebelião, por lascívias. Está sendo derrubado pelo pecado da carne, a fornicação, a bebedeira, a orgia, a luxúria, o desejo passional de prazer sensual, pela assídia, a preguiça de buscar pelas coisas espirituais. Está sendo derrubado pelo rancor, pelo desespero, pelo torpor, pela malícia. Está sendo derrubado por aquilo que é a pusilanimidade, que é na verdade a condição de covardia, de ser fraco para as coisas de Deus. Está sendo derrubado pela divagação da mente, não consegue ser ensinado, disciplinado pela palavra do Senhor. Está sendo derrubado pelo pecado da língua, a discórdia, a mentira, a rivalidade, maledicência, murmuração, palavrão. Está sendo derrubado pelo pecado do coração, a impureza, a idolatria, o ódio, a ira, a inveja, o pessimismo, o negativismo. Em nome de Jesus, põe para fora da tua vida esse mal. Em nome de Jesus, não deixa a tua carne derrubar a tua vida, não deixa a tua carne vencer teu chamado, te afastar de Deus. Não deixa o pecado tomar conta da tua vida, cumpre a ti dominá-lo. Sem Cristo você não consegue, você é escravo, mas se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Então, em nome de Jesus, toma esta palavra que é espada, toma o escudo da fé e em nome de Jesus começa a se posicionar contra aquilo que é o maior inimigo da tua vida, que é esse pecado que tão de perto vive na tua vida. Começa a se posicionar contra isso e se levante hoje como um Abel, produza esse fruto diante de Deus hoje, se posicione diante do Senhor. Pai, eu abençoo os teus filhos. Senhor, eu te glorifico e creio na revelação desta palavra, que nós possamos gerar o Abel, que nós possamos nos tornar pessoas espirituais, pessoas puras, meu Pai, em nome de Jesus, pessoas que oferecem o melhor de si, pessoas que têm a sua natureza carnal sepultada, crucificada com Cristo Jesus, que nós possamos ser como Abel, que tem o clamor diante do Senhor. Não é um clamor vazio, não é um clamor religioso, não é um clamor, meu Pai, sem amor, sem vida, não, é um clamor de sangue, porque envolve nosso todo, envolve nosso corpo, envolve nossa alma, envolve nosso espírito, envolve tudo que nós somos, Senhor, em nome de Jesus, que a nossa voz ecoe diante de Ti com poder, com autoridade, com unção, com sinais, com prodígios, com maravilhas, em nome de Jesus, meu Pai, que a nossa natureza humana caia e aquilo que é o poder do Senhor se manifeste na nossa vida gloriosamente, a unção do Senhor, a profecia, o milagre, o sinal, o prodígio, o poder do Deus vivo seja pleno na nossa vida, porque nós não teremos tempo de dar ocasião à carne, mas em nome de Jesus venceremos pelo poder da fé no Filho de Deus. Enche a mente do teu povo, enche o coração do teu povo, enche os hábitos do teu povo, as ações do teu povo, o corpo do teu povo, daquilo que é a tua vontade, Senhor, daquilo que é o teu querer, meu Pai, que nós possamos, Senhor, dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Eu abençoo os teus servos, declaro a tua glória, o teu poder nas nossas vidas, o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Jesus na nossa vida.
Amém, graças a Deus. E nesse espírito, queridos, pegue na sua cadeira esse envelope. Agora, dia 20, nós teremos nosso aluguel, nosso IPTU, né? Como todo mês, né? Nosso aluguel para a honra do Senhor, nosso IPTU, que são responsabilidades da igreja. Amém? Luz, água, em nome de Jesus, e você pode estar abençoando e sendo abençoado pela obra de Deus, em nome de Jesus. Lembrando que nesse sábado nós teremos o bazar, amém? Haverá bazar esse sábado. Você que puder, traga pessoas, traga doações. O bazar, primeiro, ele ajuda a cobrir aquilo que são as responsabilidades da igreja. E segundo, o que sobeja é para nós conseguirmos ter coisas para atividades com as crianças, termos coisas para aquilo que são festividades da igreja. Então, tudo isso é com o dinheiro do bazar, amém? Então, ajude a igreja, venha no bazar, compre no bazar também, porque você estará abençoando os projetos nossos também sociais, amém? Erga a tua mão ao alto. Senhor, eu quero abençoar a vida dos teus servos, Senhor. E eu creio no poder do teu milagre. Que nós sejamos Abel, Senhor. Que te damos o melhor, que te damos de todo o coração. Que, meu Pai, que damos vazão ao Espírito e não à nossa carne. Que o teu poder se aperfeiçoe na fraqueza de cada um, Senhor. E nós sejamos capacitados em glória por Cristo Jesus. Enche os teus servos com o Espírito Santo, meu Pai. E abre as janelas dos céus, traz prosperidade, riqueza, fartura, bonança. Em nome de Jesus, Senhor, sobre cada lar, prosperidade. Eu os abençoo, Senhor, e que haja fartura nessa igreja. Fartura, meu Pai, a 100 por 1, para pagamento, quitação de tudo, Senhor. E para as nossas crianças, Senhor, a honra e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem trouxe o dízimo ou oferta, coloque no altar. E você que quiser colaborar, faça um Pix em nome de Jesus. Você que tem algo para acertar na cantina, acerta, amém? Até o dia 20 agora, todos nós estaremos nos mobilizando para aquilo que é o dia 20, tá bom? Quinta-feira é a campanha Os Milagres de Jesus, amém? Não faltemos, eu sei que o Senhor fará grande obra nas nossas vidas, amém? Erga ao alto sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você saia desse lugar em nome de Jesus, como um Abel diante do Senhor. Que o teu coração seja limpo, tua alma, teu espírito limpo. Produza frutos agradáveis a Deus. Vá debaixo desta palavra, eu te abençoo. E eu quebro em nome de Jesus toda ação da carnalidade, da nossa carne, da nossa humanidade deformada. Em nome de Jesus, todo espírito errante, caia por terra em nome de Jesus. Nós temos o Senhor, o nosso pastor. Que o Senhor te guie e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vão com Jesus, queridos. Dê um abraço no seu irmão, antes de ir embora.